Então vamos entrar aqui na palavra de Deus, uma alegria estarmos nessa manhã aqui. E eu quero trabalhar esse tema. Nós vamos trabalhar o tema do livro de Daniel. Eu vou ler na versão NTLH, Daniel capítulo 1, na tela vai aparecer, sobre superando as provas. Diga comigo aí, superando as provas. Eu vou estar falando sobre esse tema talvez uns 3 ou 4 domingos, tanto de manhã como à noite. Uma série que eu estou fazendo aqui nesse mês de janeiro, sobre o livro de Daniel, superando as provas. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, 1 a 7, eu estou lendo na versão NTHL. Me acompanha aqui, olha. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. E o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês conhecem todos esses aqui. Como eu disse, meus irmãos, eu quero começar hoje uma série de mensagens baseado no livro de Daniel, que certamente vai inspirar a sua vida, vai edificar a sua vida. Chamei esse tema de superando as provas. Porque quando você vê a vida de Daniel, você percebe que ele passou por diversas provas. Passou por problemas, passou por dificuldades. Mas nada pôde deter esse jovem de cumprir a missão, a cumprir o propósito que Deus tinha em sua vida. Eu quero pensar em começar no dia de hoje, justamente falando que o chamado de Deus, que as promessas de Deus, que o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, é imparável, não tem como não cumprir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que o chamado de Deus, que o propósito de Deus, que o que Deus tem para a sua vida, não tem como não acontecer, é imparável, vai acontecer. Amém? Eu disse é imparável, o chamado de Deus é imparável, as promessas de Deus são imparáveis, o propósito de Deus é imparável para a sua vida, vai acontecer. Então eu quero que você me acompanhe nessa viagem, vamos dizer assim, em descobrir princípios e conselhos na vida de Daniel, que vai nos ajudar para termos também uma vida de vitória na nossa vida nesse tempo de hoje. E vamos começar primeiro situando um pouquinho sobre o texto, sobre o povo de Israel, situando um pouquinho sobre o texto e contexto dessa passagem, e a partir daí nós vamos avançar. Então, o povo de Israel era um povo que havia, neste momento, se esquecido de Deus. Ou seja, havia virado as costas para Deus. Veja, tornou-se um povo imoral, tornou-se um povo injusto, tornou-se um povo idólatra, virou as costas completamente para Deus. Era o povo de Deus, não tinha jeito. E por consequência por consequência disso, desse pecado, desse erro, Deus então permite que o rei babilônico então venha, invada e conquiste o povo de Israel. Agora, Babilônia era então um império, naquele tempo, o império mais poderoso do mundo, ou o mais importante daquela época. E Deus permitiu que esse império dominasse e conquistasse Israel. Então o resultado é que esse rei, conhecido como Nabucodonosor, nós conhecemos, todos que fazemos escola bíblica, aprendemos, desde criança a gente aprende sobre Nabucodonosor, esse rei tomou então jovens agora, os levou de Israel agora para o seu império, conforme nós lemos, para de alguma forma torná-los pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais educadas, e que pudessem servir agora o reino da Babilônia. E esses jovens eram então de famílias da realeza, ou de famílias nobres da família de Israel, e agora eles se tornaram então súditos agora do rei da Babilônia, ou do império da Babilônia.
Um desses jovens, a Bíblia diz que era Daniel. Estava ali acompanhado dos seus 3 amigos. Até aqui, está na bênção? Conseguiu me seguir? Amém? Amém mesmo? Amém, beleza. Interessante que quando então a gente estuda os profetas maiores na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, a gente se dá conta que esses profetas estiveram justamente anunciando isto todo o tempo. Isto o quê? Eles alertaram o povo de Israel durante anos. Alertaram que se o povo de Israel não se arrependesse dos seus maus caminhos, se não mudassem, eles terminariam conquistados. Ou seja, Deus iria entregá-los aos inimigos deles. E a gente pode ler isso completamente, você estudando a Bíblia no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Então ele estava divertindo o povo da necessidade de mudança, de uma necessidade de arrependimento e de uma consequência do que aconteceria com o povo se eles não mudassem o seu comportamento. E exatamente foi isso que aconteceu. O povo nunca se arrependeu e finalmente então Deus entrega agora todo o povo de Israel para o Império Babilônico. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro nesta manhã é que se a gente quer viver uma vida de vitória, quando os problemas, provas, lutas, não vão conseguir nos deter, você primeiro não precisa se surpreender com o fogo. Ou seja, você não precisa se surpreender pela prova. E essa é a primeira coisa que eu quero que você anote aí, se você gosta de anotar, como um princípio, como algo que Deus está nos falando nessa manhã, quando nós passamos por provas. Não me surpreenderei com as provas. Você pode dizer junto comigo, acho que está escrito aqui, não me surpreenderei com as provas. Veja, uma pessoa que é imparável, vamos dizer assim, uma pessoa que não retrocede, uma pessoa que não se surpreende à frente das provas, nós temos que trazer isso como uma verdade. Qual verdade? Que provas vão vir, que provas vão acontecer, que problemas vão acontecer, e eu não posso me surpreender com isso. E o verdadeiro problema não é a prova, meu irmão, mas como a gente responde à prova. Consegue entender? Ou seja, mais uma vez, o verdadeiro problema não é a prova, porque se a prova for o problema, todos nós estaríamos com verdadeiros problemas. Mas a prova não é o problema é como nós respondemos às provas que chegam na nossa vida. Veja o que diz em 1 Pedro 4,12, como Pedro nos ensina a não surpreendermos com as provas. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Está na tela aqui. Meus queridos amigos, vamos lá? Não fiquem pela qual você está passando. Como se alguma coisa... Que bagunça, hein, que vocês estão lendo aí? Vou ler aqui para vocês talvez prestarem um pouco mais atenção aqui. Essa versão NTLH é muito boa porque fica muito claro para nós. Meus queridos amigos, olha Pedro escrevendo, meus queridos amigos da IBC, não fiquem admirados com a dura prova da aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Dá para entender o que Pedro escreveu? Então, meu irmão, minha irmã, problemas virão, porém nossa atitude frente às provas é o que vai fazer a diferença. Se você gosta de escrever, escreva essa frase aqui que é sensacional. Sua atitude no deserto determina quanto tempo você passa nele. Sua atitude no deserto determina quanto tempo você passa nele. Então, se você tem uma atitude de fracasso, de derrota, provavelmente você vai passar 40 anos no deserto. Mas se você tem uma atitude de vencedor, você pode cruzar esse deserto em 40 dias. Que a nossa atitude determine como nós vamos responder, como vamos reacionar mediante as provas, meu irmão. Jesus disse dessa maneira, no mundo tereis aflição. Em outras palavras, no mundo haverá provas, no mundo haverá problemas. Mas no mesmo verso o Senhor fala assim, tranquilos, fiquem em paz, estou com vocês, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Veja, então se você nunca passou por uma prova, olha que interessante. Então eu vou dizer uma coisa impressionante para você, meu irmão. Você se tornou o primeiro cristão extraterrestre. Não é possível. Todos nós passamos por provas. A Bíblia diz que no mundo nós teremos provas.
Não é o Hamilton vai ter prova, não é o Edmar vai ter prova, todo mundo vai ter provas. Então, se você está no mundo, em outras palavras, se você é humano, todos são humanos aqui? Beleza, então estamos no mundo, somos o mundo, somos humanos. Meu irmão, você e eu teremos provas. Mas se você é cristão, pode ficar tranquilo, pode ter paz, porque Deus está contigo, porque Deus venceu o mundo, glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus por isso. Ah, meu irmão, olha que diferença. Porque se Deus está contigo, mesmo nas provas, mesmo nos momentos difíceis, nos meios dos problemas, em meio das situações ou circunstâncias, Deus está com você, então você pode ficar tranquilo, porque pode ter paz, porque apesar dos problemas, apesar das provas, Deus está conosco, e como diz a palavra de Deus, se Ele é por nós, quem será contra nós? Então eu posso ter duas atitudes, ou eu posso me concentrar em buscar culpados, e viver uma vida como vítima, mas uma coisa que eu não vou conseguir nessa situação é preservar as provas, elas vão continuar lá. Ou eu posso focar-me na solução e viver como um vencedor e solucionar sim as provas. Então quando vem uma prova, o que eu vou buscar? Quem tem a culpa? Fazer-me de vítima? Prolongar meu problema? Ou tomar uma atitude correta e me focar na solução? Vou viver como um vencedor, vou terminar com as provas. Essa tem que ser a atitude do cristão. Então eu te convido a enfrentar as provas com fé, que enfrente as provas sabendo que há um Deus que está com você, está contigo, as suas promessas são realidade, os seus sonhos vão acontecer, porque você é imparável, os sonhos de Deus são imparáveis, eles vão ser realizados na sua vida. Então a primeira coisa que quero dizer é o seguinte: não te surpreenda com as provas, não te surpreenda quando vierem as provas, mas tenha uma atitude correta. Tenha a atitude correta em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A segunda coisa, então a primeira é nós não nos surpreendemos com as provas. A segunda coisa, se Deus permite uma prova, Deus sempre tem um propósito. Posso ouvir um amém também aí? Então Deus sempre tem um propósito mediante a prova, meu irmão. Então, desta forma, eu posso caminhar com a cabeça erguida, e não me importa o que falem, ou como o diabo tenta me golpear, porque você sabe que a prova veio na sua vida, na minha vida, porque Deus tem um propósito. Olha, é diferente. E o propósito de Deus, o plano de Deus, nunca é de maldição, mas sempre é de bênção. O plano de Deus, o propósito de Deus, nunca é para o mal, mas sempre é para o bem. Assim, Deus não me tirará disso, da prova, mas Ele sim vai me levar através da prova a um tempo de bênção, porque Deus tem um propósito. Então, rapidamente, eu quero mostrar 5 propósitos pelos quais Deus permite as provas. Não é que Deus produz as provas, não é que Deus quer que você sofra, mas Deus permite as provas porque Ele tem um propósito, consegue entender? Então, o primeiro propósito, porque Deus permite as provas, é porque Ele quer revelar o que há no seu coração. Diga aí, revelar o que há no meu coração. Então, Deus permite as provas para revelar a condição do seu coração. Olha o que diz lá em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Olha que palavra tremenda. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Note que interessante isso. Deus prova o nosso coração, porque Deus quer revelar qual é a condição do nosso coração. Pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Veja, olha que isso é muito importante. Porque para Deus, meu irmão, não é importante somente aquilo que você faz, mas é importante por que você faz. Uma vez mais aqui, olha, para Deus não é somente importante o que você faz, mas para Deus o mais importante é por que você o faz. Então, mais importante do que você faz é por que o faz. É muito fácil aí? Ou seja, muitas vezes o que acontece é que a gente começa a entrar numa condição do seguinte: por que faço as coisas? Porque não somente trata, meu irmão, de fazer o bem, mas fazer uma boa ação, uma boa atitude, com uma boa motivação.
Veja, preste atenção nisso. Você pode fazer o correto, porém com atitude incorreta. Você pode servir a Deus com a motivação incorreta. Você pode ofertar a Deus com a motivação incorreta. Você pode até pregar, porém com a motivação incorreta. E sabe qual é o resultado disso, se tiver assim o seu coração? Incorreto. Ou seja, Deus quer provar o nosso coração, para que o que fazemos esteja ligado pelo porquê o fazemos. Então, se eu vou pregar, se eu vou servir, se eu vou ofertar, eu faço porque eu quero agradar ao Senhor Jesus, eu quero agradar o Rei da minha vida, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, eu quero fazer as coisas porque eu amo a Deus, eu amo o reino, eu amo as pessoas. Eu não quero ter uma motivação distorcida, uma motivação incorreta no meu coração. Porque o que acontece quando eu faço o correto com a motivação incorreta, quando eu faço o correto com a motivação correta, então é aí que Deus se agrada, é aí que Deus recompensa as minhas ações. Então, quando Deus prova o seu coração, meu irmão, não é porque Deus não saiba o que há no seu coração, mas quando Deus prova o seu coração, é porque você muitas vezes não sabe o que está dentro do seu coração. Porque podemos nos equivocar e pensar que só porque eu faço alguma coisa que é certa, então está tudo bem. E não está. Consegue entender, amém? Então Deus quer que você faça o que é correto? É lógico que Ele quer, mas sim com a motivação correta dentro do seu coração. Então quantos estão prontos aqui para fazer, para servir a Deus, pregar sua palavra, fazer as coisas que lhe agradam, mas com a motivação correta? Digam um amém, glória a Deus aí. Isso é porque a gente ama a Deus. Isso é porque a gente ama o reino de Deus, nós amamos as pessoas. Então esse é o primeiro propósito. Porque Deus às vezes manda certas lutas, certas provas, para que o nosso coração esteja correto. Amém? O segundo propósito, porque Deus permite as provas, está lá em Hebreus 12, 10 e 11. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa, o que recebe? Uma vida correta e de paz. Então a segunda razão pelo qual Deus nos prova, é para nos corrigir, para nos disciplinar. Diga aí, disciplina. Deixa eu perguntar uma coisa, quantos creem que Deus nos ama? Amém? Alguns não se manifestaram. Vamos lá, perguntar, quantos creem que Deus nos ama? Muito bem. Então olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, e castiga quem Ele aceita como filho. Peguei vocês, hein? Então olha, a quem Deus ama a sua vida? Agora já foi menos, né? Deus ama a sua vida? Sim, amém? Então Ele vai disciplinar, não tem jeito, vai nos ensinar. Então vou perguntar de novo, quantos creem que Deus nos ama? Amém. Então Deus vai te disciplinar. Dá para entender? Ele vai te disciplinar porque Ele ama a sua vida, meu irmão. E a disciplina de Deus é boa. Agora, deixa eu perguntar, levante sua mão, quantos gostam de disciplina? Vocês são masoquistas, hein, meu? Você gosta de disciplina? Meu irmão, a disciplina não é agradável. Ninguém desfruta da disciplina assim, tá certo? Mas o resultado, a colheita da disciplina sempre é bom. Mas nos momentos que nós somos disciplinados, machuca, dói, não é verdade? Eu lembro de uma vez, olha, eu devia ser adolescente, eu falei, manda para o acampamento. Eu devia ter uns 14, 15 anos, eu acho que eu já contei aqui, não sei se contei, mas se não, para quem sabe, fica de novo. Moleque, adolescente é terrível. E eu era meio ratinho de igreja, né? Porque meu pai, minha mãe, ia para a igreja e levava os filhos. Aí um belo sábado, tinha na igreja em Campinas isso. Tinha um encontro de oração lá, a manhã inteira, pastor Dilson. A manhã inteira. Moleque não vai ficar numa oração a manhã inteira, né? Saí com mais uns 4 amigos. Na rua de trás da nossa igreja tinha um supermercado, um pão de açúcar. Entrei lá com meus amigos lá. Como quem não quer fazer nada, né? Olhando, duro, sem dinheiro, não sei porque vai no supermercado. E vamos lá.
Olha a bobeira, irmãos. Olha a bobeira. Cheguei numa prateleira de doce, vi lá um pacotinho de ping-pong. Sabe o que é ping-pong? Chiclete ping-pong. 4. Nós estávamos em 4. A bobeira, a ingenuidade. Peguei o pacotinho, ninguém está vendo, enfiei no bolso. Que coisa. Estou contando meu pecado aqui, né? Porque eu já confessei, está tudo certo. Mas o que acontece? Vou sair do lá como quem não quer nada, eu e meus amigos. Naquela época, no supermercado, tinha aqueles menininhos que empacotavam, né, os empacotadores, né? Era tudo molecada. Saindo pela direita ali, junta uns 20 moleques lá, dos empacotadores lá. Ô, moleque, você está indo no bolso aí? Não tenho nada. O moleque me revistou, pegou o pacotinho de 4 chicletes. 4 chicletes, meu irmão. Não, vamos levar para cá. E começou aquele terrorismo ali. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu sei que a molecada deu mole, eu saí correndo. Olha, 2 pecados, roubar e depois sair correndo, fugir. Saí correndo, meu irmão. Mas corri, eu era magrão. Você pode acreditar, mas quem me conhece antigamente, meu apelido era Magrão. Eu era magrão, corri, mas corri, gente. Todos os moleques saíram atrás de mim. Os meus 3 amigos ficaram sozinhos lá, fugiram para o outro lado. E eu, beleza. Mas corri. Eu conheci a igreja lá com a palma da mão. De repente, eu estava na frente, entrei correndo, entrei pelos cantos lá da igreja, entrei na sala de oração, né? Essa sala de oração tremenda. Já entrei, já sentei do lado do meu pai e da minha mãe, já ajoelhei e comecei a orar lá, porque estava todo mundo orando. Os moleques passaram na igreja lá, estava lá o porteiro, não sei o quê, tem alguém saiu correndo, não, ninguém percebeu. Né? Quem ia perceber o filho do pastor entrar e falar, imagina, não é aqui não. Bom, conclusão, a molecada foi embora. Mas tudo bem, fiquei na oração lá, até acabar o culto depois, pastor. Cheguei em casa, meu pai, lógico, quando eu sentei correndo, fiz o maior barulho, sentei, ajoelhei lá, meu pai e minha mãe já orou, aquele fuzilando, né? Cheguei em casa, vai para o quarto, né? Levei uma coça. Nunca vou esquecer de como meu pai me bateu naquele dia. Disciplina. Foi dolorosa? Lógico que foi, apanhar nunca é bom, né? Mas veja, sem ela, nunca haveria o crescimento. Porque nunca mais, fala diante de Deus, nunca mais eu roubei um chiclete, roubei alguma coisa que não era minha. Deus me ensinou naquilo lá. Foi a melhor coça que eu fiquei tão feliz, falei assim, nossa, apanhei, mas foi bom, foi merecido. Né? E eu cresci com isso. Meu irmão, sabe, se Deus te tira a dor, Ele às vezes não vai te dar o crescimento. Se Deus te tira a dor, às vezes não te tira a colheita que você tem que ter. Se Deus te tira a dor, não vai haver, às vezes, frutos na tua vida. Por isso, muitas vezes, Deus tem que disciplinar a sua vida. Deus nunca te disciplina para que você sofra. Ele vai fazer isso para que você mude. Dá para entender? Uma vez mais, Deus não nos disciplina para que soframos. Deus não gosta que soframos, mas Deus muitas vezes necessita que passemos uma temporada ou algum tempo de dor para que nós possamos mudar. Há muitas pessoas, por exemplo, que necessitam ou estão doentes, ou ficam doentes porque precisam mudar, por exemplo, a sua atitude de alimentação. Precisa ficar doente para começar a comer mais saudável. Há pessoas que necessitam da disciplina para mudar, senão não mudam. Então, meu irmão, seja inteligente nessa manhã, aprenda esse conselho, mude antes que venha a disciplina. Porque todos nós temos áreas na nossa vida que precisamos mudar, e Deus muitas vezes permite as provas para que nós mudemos. Consegue entender? Me diga amém. Então, há muitas pessoas que têm que passar por provas para aprender a lição. Então, assim, o segundo propósito, para que você, às vezes, receba a bênção de Deus, o propósito de Deus, porque você está nas provas, é porque Deus precisa, é o propósito de Deus, que você tenha a disciplina. Então, em primeiro lugar, Deus permite provas para revelar como está o seu coração. Em segundo lugar, Deus permite provas na sua vida para te disciplinar. Terceiro propósito, porque Deus permite provas, está lá em Provérbios 16, 9. Vamos ver todos juntos. Vamos lá? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então nós planejamos, mas quem determina os nossos passos é Deus. Então o terceiro propósito, porque Deus permite provas na nossa vida, é porque Deus determina os meus passos.
E é interessante muitas vezes que Deus então permite as provas para que Ele possa dirigir os nossos passos. Porque Deus quer te dirigir. Ou seja, Deus quer controlar, quer direcionar a sua vida para propósitos. Um dos exemplos clássicos que nós vemos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente encontra no livro de Jonas, ou no exemplo da vida de Jonas. Quando se recorda de Jonas, da história de Jonas, rapidamente, Jonas recebe um chamado de Deus. Jonas recebeu da parte de Deus que ele deveria cumprir uma missão de pregar o evangelho na cidade de Nínive. Jonas tinha então que pregar e ir para lá, uma grande cidade, a cidade estava em pecado, a cidade era corrupta. Jonas recebe esse chamado, mas antes de ir para Nínive, subiu no barco e foi para uma cidade chamada Tarsis. Veja, não foi para Nínive, foi para Tarsis. E para que você entenda, como eu não tenho nenhum mapa aqui, se Nínive era aqui em cima, Tarsis era aqui embaixo. Ou seja, Jonas pegou o mapa e falou assim, bom, qual é o lugar mais longe que eu posso ir do chamado de Deus? É isso que ele estava dizendo com isso. E então, vai para Tarsis, então é para lá que eu vou. E o que acontece é que também com muitos de nós é dessa forma, ou seja, queremos às vezes deixar o propósito de Deus, deixar o chamado de Deus. Veja, e o que acontece com isso aqui? Com essa história, e o que acontece também com a minha vida, mas vamos concentrar aqui na história. Deus então agora, Jonas indo para Tarsis, Deus permitiu uma tormenta, uma dificuldade, uma tempestade. Jonas sobe no barco, a primeira coisa que acontece é uma tormenta, aparece uma tormenta e o barco começa a afundar. E sabe o que acontece? Descobre que a culpa de tudo isso era do Jonas. A tripulação pega, solta Jonas no mar, vai embora. Chega no mar, o que acontece? Parece um grande peixe. Olha, essa história está ficando sensacional. Um grande peixe vem, come Jonas, fica 3 dias com Jonas na barriga. Jonas ora, se arrepende. No 3º dia, o peixe vomita Jonas, sabe aonde? Na praia, mas qual praia? De Nínive. Sensacional isso. Ou seja, Deus permitiu a prova, a tormenta, para redirecionar a vida de Jonas e direcioná-lo para cumprir o propósito, o destino que ele já tinha para a vida de Jonas. Então você conhece a história e o final dela. Jonas realmente terminou indo a Nínive, pregou o evangelho, a Bíblia diz que todos ali se arrependeram. Pensou nisso? Você prega, hein, pastor? Todos se arrependem? Né? Eu queria ter a solução, né? Meu Deus, vamos pregar, todo mundo se arrepende. Olha que bênção. Mas eu não queria passar 3 dias dentro da barriga do beijo. E é importante entender que muitas vezes, então, Deus vai permitir provas. Para essas provas, não é para que você se afunde na tormenta, na dificuldade que pode vir na sua vida, mas sim para te empurrar as velas da tua vida na direção correta, na direção do propósito, naquilo que Deus tem para você, que Ele já tem determinado para a sua vida. Amém? Amém. Falar de prova não é fácil. Então, meu irmão, muitas vezes Deus vai usar as tormentas da vida para nos dar a direção certa. As dificuldades da vida para nos dar a direção certa, para nos dar a velocidade, para nos dar um norte, para dar um rumo na nossa vida. Outro exemplo que a gente vê na palavra de Deus, agora no Novo Testamento, é de Paulo. Parece até muito parecido com a história de Jonas, porque Paulo também sobe no barco, agora com a direção de Roma, e no meio da travessia, no meio dessa viagem, também aparece uma tormenta, e Paulo realmente não chega em Roma naquele momento, o barco se despedaça, eles chegam na ilha de Malta, e nessa ilha, de repente, além da tormenta, além de quase morrerem afogados, vai fazer um foguinho para se aquecer, vem uma víbora, vem uma cobra e ainda pica a mão de Paulo, ou seja, prova traz mais provas, parece assim, né? Meu Deus. Porém, nessa ilha, veja, é evidente que a cobra ali não fez nenhum efeito, o veneno da cobra, então Deus ali se revela, Paulo começa a pregar ali o homem mais importante que estava doente, a salvação em massa, desde o maior até o menor, creram em Deus naquele momento. Então veja, aquela tormenta na vida de Paulo não veio para afundá-lo, senão para levá-lo à vontade, ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Amém? Então, meu irmão, Deus permite as provas para revelar aquilo que há no nosso coração. Deus permite as provas, sim, para nos corrigir, para nos disciplinar, e também Deus permite as provas para nos direcionar. Mas Deus também permite os problemas, as provas, para nos proteger. E esse é o 4º propósito. Deus permite as provas para nos proteger. Então Deus permite provas, às vezes, em nosso presente, para nos proteger de problemas maiores no futuro. Ouvi uma história de um homem que queria fazer uma viagem, guardou o dinheiro durante um ano todo,
para acontecer isso, economizou, comprou suas passagens. Chegou a época da viagem, o dia da viagem, era o sonho da vida dele. Quando ele vai embarcar, aconteceu um imprevisto, e ele vai para o aeroporto, perde o voo. Fica bravo. Que prova que eu estou tendo? Por que Deus faz isso comigo? 1 ano esperando sobre isso. Chega em casa, liga o noticiário, o avião que ele tinha que tomar caiu. Veja, Deus permitiu uma prova no presente para protegê-lo de uma prova maior no futuro. Há coisas que às vezes vivemos no dia de hoje, há coisas que talvez você esteja vivendo no dia de hoje, que Deus está permitindo, porque Deus está protegendo de coisas no futuro. Li sobre uma outra história de um funcionário, trabalhava muito tempo numa empresa. Chegou o seu supervisor, falou assim: campeão, preciso que você faça aí uns documentos, umas notas, umas faturas aqui, mas cadê a correlação? Não, só faz aí. O funcionário chegou e falou assim: olha, puxa vida, eu não vou fazer isso, foge um pouco dos meus princípios, esse tipo de situação. O gerente disse: olha, eu não estou preocupado nenhum com seus princípios, seus valores, então você não serve para trabalhar conosco aqui, e o dispensou. 6 meses depois, ele recebe uma informação que tanto o seu supervisor, o seu gerente financeiro, o proprietário da empresa, contadores, numa operação policial, foi lá, prenderam todo mundo por evasão fiscal, por problemas na justiça. Aí esse homem começa a relacionar. Aquele momento que ele foi dispensado, ele passou por uma prova tremenda, falta de recursos, a dificuldade na sua casa, as lutas de ser recolocado. Mas, meu irmão, na reflexão dele, ele falou assim: mas eu teria passado uma prova muito maior se eu tivesse cedido e tivesse hoje sendo preso como meus amigos foram. Então não importa o que o diabo às vezes faz na nossa vida, porque Deus tem plano de bênção, Ele não tem plano de maldição. Vou dizer novamente, Deus tem plano de bênção e não tem plano de maldição. Então se é algo que eu estou passando hoje, se é algo que eu estou até perdendo hoje, é porque Deus tem algo melhor para nós, no meu futuro, esperando para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios. E o diabo não pode fazer nada para intimidá-lo, ou para manipulá-lo, para desviá-lo, porque sabemos que Deus tem planos de bem para nós. Então o seu propósito, meu irmão, o seu destino, vai se cumprir em nome de Jesus. Gênesis 50, 20 diz assim, olha: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Quem está falando isso aqui é José. Mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muitas pessoas e de muita gente. Olha que sensacional isso de José. Ou seja, ele está dizendo, ele me colocou nessa posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. E José sofreu, hein? Então, meu irmão, enquanto o diabo está preparando o pior para você, Deus vai usar o pior para te dar o melhor em nome de Jesus. Amém? Ou seja, o diabo prepara algo mal, Deus pega isso e usa para algo bom. Vou falar uma coisa para você: Deus usa o diabo, viu? Deus usa o diabo às vezes. Então hoje, meu irmão, domingo, você pode estar passando por algo ruim. Porém, Deus me trouxe aqui para te dizer na sua vida que Deus vai converter tudo em algo bom. Você pode estar passando pelo pior, mas Deus está te preparando para receber o melhor em nome de Jesus. Diga aí, melhor. Melhor, isso aí. Ah, eu não canso de dizer que o melhor está por vir. Olha que frase linda. Diga aí, o melhor está por vir. Então, meu irmão, não importa como está o meu presente, não importa nem como foi o meu passado, eu creio em nome de Jesus que o melhor ainda está por vir. Porque temos que saber que toda prova, então, tem um propósito, e não é um propósito de perdição, não é um propósito de aflição, senão um propósito de bênção. Deus dá as batalhas mais duras aos seus soldados mais fortes. Glória a Deus. Não é, pastor Dilson? Isso é boa, né? Deus dá as batalhas mais duras aos seus soldados mais fortes. Se você está passando por uma batalha dura, confie em Deus. Deus tem um propósito grande para a sua vida. Alguns confiam, né? A batalha está dura aí, meu irmão? Para alguns?
Creia, confie, Deus tem um propósito grande para a sua vida. E por último, o quinto propósito, porque Deus permite as provas. Então Deus primeiramente usa provas para revelar o seu coração, usa as provas para te corrigir ou para te disciplinar, usa as provas para te dirigir, usa as provas para te proteger, e por último, o quinto ponto aqui, Deus usa as provas para te aperfeiçoar. Diga aí, aperfeiçoar. Então Deus vai permitir provas na nossa vida para nos aperfeiçoar, para que sejamos mais como Jesus. Você quer ser mais como Jesus? Amém? Então prepare que haverá provas aí, meu irmão. 1 Pedro 5, 9 e 10. Fiquem firmes na fé. Enfrente o diabo, porque você sabe que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua glória eterna, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Que lindo esse texto. Diga aí para o seu vizinho, você não está sozinho. Falou aí? Você podia dizer para mim assim, pastor, você não está sozinho? Que beleza. Obrigado, glória a Deus. Mas há duas verdades nessa afirmação. Há duas caras nessa moeda, vamos dizer assim. Primeiro é que eu não estou sozinho. O próprio versículo 9 diz aqui, olha, a Bíblia diz que os seus irmãos em todo o mundo também passam por problemas. Outras palavras, você, meu irmão, não é o único a ter problema. Porque às vezes quando ele está com problema, ele fala assim, é só comigo. Só comigo acontece isso. Lady Murphy, né? Fala, só comigo, né? Então, meu irmão, quantos estão passando por problemas aqui? Nossa, pai. Mas tem uma notícia para você. Você não é sozinho. Você viu quanta gente levantou a mão? Você não é o único. Bem-vindo ao clube. Amém, não. Eu não quero ter problema, mas bem-vindo ao clube. Essa que é verdade, nós passamos por problemas. Ou seja, não é o único a ter problemas, você não está sozinho. E por outro lado, você não está sozinho, porque Deus está com você. Amém? Ele não te deixou em nenhum momento, não te desamparou, não vai deixar de cumprir o propósito, as suas promessas em sua vida. Você não está sozinho, não é o único, Deus está contigo. Agora o segundo lado da moeda, está no versículo 10. Ou seja, Deus permite as provas para tirar o que há melhor em nós. Veja como ele fala, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força, verdadeira segurança. Porque depois das provas, Deus nos aperfeiçoa. Em outras palavras, você vai sair melhor. Você sairá melhor dessa, meu irmão, mais firme, vai te afirmar, Deus vai te plantar onde você manterá firme, vai te fortalecer, sua fé vai ser mais forte, seu caráter vai ser mais forte, suas emoções serão mais fortes. Amém? Dá para entender? Amém? Então, por último ainda, Deus ainda vai te estabelecer, ou seja, vai te colocar em um lugar que não haverá diabo ou inferno que vai te tirar desse território que Deus vai te dar, pois Ele vai te estabelecer. Isso é para você, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família e para a sua descendência. Então escute-me, quantos querem ter uma vida imparável, cheia das promessas, com propósitos de destinos firmados no Senhor? Quantos querem isso? Então primeiro, meu irmão, quando vem a prova, não se surpreenda. Não se surpreenda quando vier a prova, mas até se surpreenda quando as provas não vierem. Porque as provas fazem parte da nossa vida. E se você é humano, como eu disse, haverá provas. E se você é cristão, você superará as provas. Segundo, toda prova que chega em sua vida, Deus tem um propósito. Neto, pode vir já. Agora a terceira coisa. Terceiro ponto, vai haver provas que você vai dizer assim, não faz sentido. É ou não é verdade? Isso não tem sentido. Eu não encontro uma razão por aquilo que eu estou passando. Eu venho à igreja, eu obedeço a Deus, eu oferto, eu dizimo, eu oro, eu venho no despertar todos os dias de manhã, eu venho nas vigílias, eu dou aula, eu trabalho na Central Kids, eu abro minha casa para o Connect. E assim vai. Aí você pergunta, e por que está acontecendo isso na minha vida? Também não sei.
Mas o que eu posso dizer para você da parte de Deus? Confie em Deus quando as provas não fizerem sentido. Diga aí, confie em Deus quando as provas não fizerem sentido. Quantos estão na condição que não entende por às vezes as lutas que estamos passando? Quantos passam por isso? Não entende o que Deus está fazendo? Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Por que eu tenho que passar por essa dor? Por que eu tenho que passar por essa enfermidade? Por que eu tenho que passar por esse problema na minha família? Se eu tento andar nos caminhos certos, eu tenho que fazer tudo que é certo. Mas eu te desafio, meu irmão, como pastor, como seu pastor nessa manhã, para que nesses momentos, quando não entendemos o porquê as coisas acontecem, quando elas não fazem nenhum sentido, que você confie em Deus, porque Deus continua tendo o controle. Eu vou repetir aqui, quando você não entende, quando você está na luta, quando você não sabe por que tem que passar por essa prova, por que eu tenho passado por esses momentos, eu te desafio, meu irmão, confie em Deus, porque Deus continua tendo o controle sobre todas as coisas. Depois, de repente, você fala, Deus, eu não entendo o que eu estou vivendo, mas Deus, eu sei que o Senhor tem controle. Deus, eu não sei porque essa enfermidade está sobre a minha vida, sobre a minha família, mas eu sei que o Senhor tem o controle. Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha família e por que está acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor tem o controle. Deus, eu não sei porque o negócio não prospera, as coisas não dão certo, mas eu sei que o Senhor tem o controle, eu sei que o Senhor tem a última palavra. Meu irmão, Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus ilimitado. Agora, a nossa mente é limitada. Deus é ilimitado. A nossa mente é o quê? Limitada. Nós não podemos compreender ou entender um Deus que é ilimitado. Pensar que você vai entender os propósitos, os planos de Deus para a sua vida, porque eu passo por isso, por aquilo. É como você talvez pensar ou achar que uma formiguinha pode entender a internet e pode ser capaz de mandar um WhatsApp para você. Oi, tudo bem? Então, é uma ilusão que nós iremos ter ao querer entender todos os propósitos de Deus. Não conseguiremos, porque Deus é ilimitado e nós somos o quê? Limitados. Porém, apesar de sermos limitados, a sua fé pode ser ilimitada. Vou repetir. Apesar de sermos limitados, a sua fé, a minha fé, nós podemos ter uma fé o quê? Ilimitada. E podemos crer que ainda que a minha mente possa ser limitada, eu vou colocar a minha confiança em um Deus que é ilimitado. Você pode dar uma glória a Deus? O livro de Daniel cobre 70 anos da vida dele. Quantos anos? 70. Durante esses 70 anos, provavelmente dos 15 aos 85 anos, ele foi promovido uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E sempre a sua vida, quando você estuda o livro de Daniel, você vai ver que foi do menos para o mais. Mas cada vez que ele foi promovido, ele foi provado. Cada vez que ia ser abençoado, ele foi provado. A pergunta é: quantos querem ser abençoados? Tem gente que não quer, está com medo, né? Não é pegadinha, não. Quantos querem ser abençoados? Amém? Por isso que as provas vêm na nossa vida. Então, meu irmão, nessa manhã, traga as provas para a sua vida com um olhar diferente, até com um olhar de amizade. Porque quando chega uma prova, agora você não vai mais chorar. Quando chega uma prova, você vai, ao invés de chorar, você vai sorrir, porque você sabe que você está
pronto para entrar num novo nível na presença de Deus, a bênção chegando para a sua vida. Veja, um novo nível está a caminho, uma promoção vem a caminho, uma bênção está chegando ao caminho, porque Deus decidiu, eu vou provar, e aqui tem pessoas, tem meus servos que serão vencedores. Deus está me protegendo, meu irmão, Deus está me cobrindo de algo, Deus quer mudar algo em minha vida, Deus está me redirecionando por algo, porém, algo bom está vindo no nome de Jesus, pode confiar. Agora, sabe quando as provas são ruins, são más ou são péssimas notícias? Quando você não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Aí se prepare, meu irmão, porque o que acontece se você não tem Deus? A verdade é que as provas serão difíceis, dolorosas e até muitas vezes intermináveis. Porque quando não temos Deus, as provas não têm propósito. Aí sim elas vêm para o mal. Mas para aqueles que têm Jesus no coração, as provas vêm para o bem. E você vai terminar melhor do que estava como antes. Dá para entender? Assim, o melhor que nós temos que fazer é sair daqui, nesta manhã, com Jesus no coração. Você pode se colocar em pé? E eu quero ter duas formas de nós encerrarmos essa manhã. A primeira dela é você entendendo que você precisa de Jesus no coração. Porque nós entendemos que as provas virão para todos. E a sua condição, com Jesus ou sem Jesus, vai fazer toda a diferença. Sem Jesus, é para o mal. É muito complicado. Agora, aqueles que têm Jesus no coração, é para crescimento, é para bênção e é para vitória. Então eu te convido nessa manhã, num primeiro momento, a você fechar seus olhos e fazer uma oração. Todos nós podemos fazer essa oração juntos comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje te peço perdão pelos meus pecados. Limpa meu coração com teu sangue. Me arrependo e peço que entre em meu coração e que sejas meu Senhor e Salvador. Hoje recebo sua graça, seu amor e seu perdão. Me comprometo a seguir-te. Me comprometo a servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração e nunca fez, nós chamamos essa oração da oração da confissão. É a oração da transformação de uma pessoa sem Jesus para uma pessoa com Jesus no seu coração. E eu te convido para um gesto simples. Se você não tem Jesus no coração, está na hora de você mudar isso na sua vida. Deixar o Senhor entrar. Deixar que o seu nome seja escrito no livro da vida. E com essa oração, como você acabou de fazer, confessando ao Senhor que Ele é o Senhor da sua vida, as dificuldades, as provas, já não são mais para o mal, mas são para um propósito que Deus tem para você em nome de Jesus. Quem pela primeira vez fez essa oração e hoje gostaria de confirmar: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu quero ser teu filho, quero mudar meu destino, quero mudar minha vida, minha família, meus negócios, entendo que mesmo na dificuldade o Senhor é comigo. Levante sua mão que eu quero orar por você no particular aqui. Vai chegar alguém para orar por você, um dos nossos pastores. Levante sua mão, aquilo que o Senhor está te tocando nesta manhã. Receba o Senhor como Senhor do Salvador. Se você pela primeira vez fez essa oração junto conosco, levante sua mão para nós podermos orar rapidamente. Faça um sinal aqui. Amém, Deus abençoe sua vida. O pastor já está chegando aí. Glória a Deus. Lá no fundo, estou vendo lá, pastor, lá no fundo. Aqui eu estou vendo aqui também. Lá no fundo, aqui à esquerda. Ali à esquerda, mais alguém. Cadê nossos irmãos que nos ajudam aqui? Ali à esquerda, ali, Aldair, ali à esquerda. Isso, chega aqui. Mais alguém, levante suas mãos e nos ajude aqui, que às vezes eu estou vendo ali. Estou vendo aqui, lá no fundo, aqui à direita. Glória a Deus. Mais alguém para ajudar lá. Ore com essa pessoa. Lá no fundo, Ângela. Lá no fundo, mais alguém, levante suas mãos. Será que é difícil? Você poderia, como está meio espalhado, você podia vir aqui na frente, aqui no cantinho. Os pastores vão ajudar nessa primeira oração com você. Se é possível, vem aqui rapidamente aqui, para nós aqui selarmos isso no nome de Jesus. Aqui, a irmãzinha aqui, junto com o pastor Edmar, está vindo aqui. Isso, vem aqui. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, o Senhor tem feito. Glória a Deus.
Glória a Deus pelo que o Senhor já está fazendo. Esta é a melhor decisão da vida, não é verdade? Quando agora temos a convicção, o Senhor Jesus faz parte, trabalha no nosso coração. Muito bem. Isso. Nós vamos fazer assim, pastor Dilson, nos ajude aqui. Vamos levar depois todos aqui um pouquinho mais para a esquerda aqui, tá bom? O Odair está ali com a Ana Paula, né? Isso, glória a Deus, olha Deus mandando, glória a Deus. Deus abençoe, vem aqui mais para cá. Aldair, leva eles mais para cá um pouquinho, que agora quero trabalhar com a igreja aqui. Nossos irmãos aqui vão ajudá-los, vocês aqui no canto à esquerda, vão orar com vocês, depois eu oro também pela vida de vocês todos. Isso, leva aqui, Mateus, ali para a esquerda aqui com ele aqui, por favor. Agora você entrou aqui nessa manhã, e eu entendo que você pode ter tido lutas, que você esteja talvez vivendo por momentos difíceis na sua vida. E eu quero te convidar a nós colocarmos isso no altar de Deus. Vocês sabem que eu gosto do altar, porque o altar é aquele momento da entrega. Onde você fala, Senhor, eu sei que estou passando, eu sei que está difícil, mas aqui eu estou dizendo para dizer, o Senhor continua sendo meu Senhor, meu Salvador, o Senhor continua sendo aquele que realiza, que faz. E nessa manhã nós vamos orar a um Deus todo impossível, a um Deus que é ilimitado, que pode todas as coisas, porque certamente o que Deus faz é que Deus realiza milagres. Na vida de Daniel foi assim. Aliás, hoje à noite eu vou falar sobre superando as provas na pressão. Vem à noite, vamos encher essa casa aqui, vai estar lotada, chega cedo. Superando as provas na pressão. E agora a gente vai destrinchar um pouquinho do livro de Daniel, sobre o que acontece, princípios que nós vamos aprender sobre quando temos a pressão na nossa vida. E Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer realizar. Vamos colocar no altar de Deus, para Deus nos fortalecer, para Deus mudar situações, reverter quadros, entender os propósitos que Ele tem para nós. Então, enquanto nós louvamos a Deus aqui, saia do seu lugar para nós termos um momento da entrega do Senhor, para que os milagres se realizem nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos lá? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e nas provas de novo eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, e as provas de novo eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e as provas de novo eu creio em ti. Eu quero te chamar para você vir aqui. Você está na luta, não importa. Pode até ser que seja na bênção, também não tem problema. Mas eu quero orar por enfermidade. Eu quero orar por situações familiares. Eu quero orar por situações no seu trabalho. Entendendo que Deus realiza o impossível. Eu quero te fortalecer nessa manhã, você sair daqui convicto que às vezes aquilo que nós estamos passando, Deus já tem a solução. Deus já está vendo lá na frente. Há um propósito divino e Deus vai mudar, vai reverter. Meu irmão, às vezes a gente não vai entender as coisas, nem queira entender. Mas temos que confiar que o Senhor realiza e faz as coisas, onde tudo às vezes para nossa ótica limitada, numa mente limitada, a gente acha que não vai dar certo, nós não entendemos, mas Deus está pronto a realizar o sobrenatural. Quem crê no sobrenatural, dá glória a Deus. É o que Deus vai fazer nesta manhã. E Deus está te chamando, porque eu sei que há pessoas que deveriam estar aqui, não aí. Dá um passinho todo mundo para frente aqui. Dá um passinho para frente, isso, ajuda. Porque Deus está te chamando para fazer algo. Deus está te chamando para fazer, filho, está na hora de você se colocar na minha presença, confiar em mim. Está questionando demais se está orando pouco. Está perguntando muito e está deixando de confiar. Vamos mais uma vez esse trecho enquanto as pessoas ainda estão chegando.
Vamos lá, força. Vamos entrar na presença de Deus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Entendemos a Tua palavra nessa manhã. Que as provas que nós temos vivido, que as dificuldades, problemas, situações que temos vivido pessoalmente, familiarmente, ou nos nossos negócios, na nossa vida. Ó Deus, sabemos agora e entendemos que o Senhor tem um propósito, um plano divino preparado para nós. Então, meu Deus, nos ensine a esperar, a confiar no Senhor nesta manhã. Meu Deus, nessa manhã estamos declarando ao Senhor, nós confiamos no Senhor. Diga aí, eu confio no Senhor. Mais forte, diz, eu confio no Senhor. Meu Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo no choro. Ah, Deus, e há pessoas aqui chorando, Senhor. Deus, mesmo no choro, Senhor. Essa manhã estamos aqui declarando, eu confio no Senhor. Sei que o Senhor tem planos de bem, não de mal. Sei que o Senhor tem planos eternos, propósitos eternos, divinos para a nossa vida. E nessa manhã estamos aqui no Teu altar, colocando, Senhor, as nossas preocupações, as nossas angústias, nossos medos e inseguranças na Tua presença, Senhor. Para que o Senhor venha, estabeleça sobre nós a Tua vontade, que é perfeita, é agradável, é soberana. Pai, em nome de Jesus, põe a Tua bênção nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, oramos a um Deus que é ilimitado, Senhor. Pode todas as coisas. Pai, ó Deus, e nesta manhã, eu intercedo agora nesta manhã, pelos Seus filhos, aquilo que eles têm lutado. Já sabemos que o Senhor tem um propósito, mas ó Deus, abra agora, vem com o Teu poder e manifesta, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, ó Deus, o Teu propósito, trazendo agora a cura, trazendo a bênção, a restauração, a saúde, ó Deus, o casamento bom, ó Deus, tirando toda a confusão, tirando os filhos que estão fora e trazendo para os Teus braços, Senhor, dando vitória, Senhor, nas nossas casas, no nosso trabalho, meu Deus, pois confiamos no Senhor, ó Deus, cremos, Senhor, mesmo não entendendo porque passamos pelas lutas, confiamos no Deus que pode todas as coisas, ó Deus, então nós estamos para dizer, nós não precisamos entender, mas estamos confiando no Senhor, que o Senhor há de fazer e realizar milagres do Senhor, o Teu propósito vai se cumprir nesta manhã, a Tua bênção vai chegar, ó Deus, a nossa casa será restaurada, a nossa vida será restaurada, as nossas finanças serão restauradas, a nossa saúde será restaurada, pois confiamos no Teu agir, confiamos no Teu propósito, e estamos para dizer aqui sim, cremos no Senhor, cremos no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, e nosso coração está chegando ao Senhor, ó Deus, descansando no Senhor, naquilo que o Senhor já tem realizado, e a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor vai realizar, ó Deus, aplaudamos ao Senhor.